Pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificação de todas as aulas e assim vocês não perderem nenhuma das aulas que está sendo postada no canal, tá bom? Agora vamos falar um pouco de geopolítica do século XXI. Bom, no final do século XX nós tivemos segunda metade do século XX, nós tivemos aí a divisão do mundo, a ordem bipolar entre capitalismo e socialismo, União Soviética, Estados Unidos, como centro do poder da economia. Ao longo desse processo, algumas transformações ocorreram, ao longo da segunda metade do século XX, e surgiram os três centros de poder, que seriam os Estados Unidos, seria o centro de poder do bloco americano, a União Europeia e o Japão. Então, com o fim da Guerra Fria, da ordem bipolar, nós tivemos o mundo dividido nesses três principais blocos ou centros de poder. Só que, ao final do século XX e início do século XX, nós tivemos uma redução do poder desses três blocos ou centros de poder, que é a União Europeia, Estados Unidos e Japão, porque houve, a partir do final do século XX e principalmente início do XXI, um crescimento de outros países, até então hoje considerados emergentes, como Índia, Brasil, Rússia e China, com destaque para a China e para a Rússia. Principalmente a Rússia, que já tinha um poder militar grande, e uma influência política muito grande na região, junto com a China. A Rússia passou a crescer com os investimentos, com o ressurgimento ou aumento do preço do barril do petróleo no início, na primeira década desse século que nós estamos, e a China apresentando grande crescimento econômico em anos seguidos. Então passou-se a surgir. O Brasil também, nesse período, apresentou um grande crescimento econômico e modernização de parque industrial e uma certa melhoria da qualidade de vida das pessoas que aqui viviam. Então, essas características passaram a ser denominadas como países emergentes, que seriam os países subdesenvolvidos, que atingiram um nível de desenvolvimento industrial, melhoria na qualidade de vida, ou seja, um avanço social também, e econômico, com destaque para essas potências regionais. E esses países, esses quatro citados, China, Índia, Brasil e Rússia, passaram a ser considerados como potências regionais. E China, de certa forma, hoje já é considerada até uma potência não só mais regional, mas mundial, como a gente está vendo recentemente aí nos dados que a gente vê ultimamente. Nesse período, no que cresce o poder dessas outras potências, com destaque para a China, reduz um pouco do poder da supremacia dos Estados Unidos em relação à economia mundial, e em todos os seus aspectos. Além do crescimento da China, outros fatos vão afetar essa supremacia dos Estados Unidos. Se intensifica muito no século XXI, e nós tivemos atentados terroristas contra os Estados Unidos, vários, nós tivemos também na Europa atentados terroristas, mas um com destaque, que foi o 11 de setembro de 2001. Bom, o 11 de setembro de 2001, como mostrado aqui nessa imagem, foi um ataque planejado, conhecido como 11 de setembro hoje, de 2001, foi um atentado terrorista provocado pela Al-Qaeda, um grupo terrorista liderado por Osama Bin Laden, que promoveu um ataque simultâneo utilizando aviões a pontos que eles consideravam como o centro do poder americano, que eram as Torres Gêmeas, o centro do poder econômico, o centro do poder militar, que seria o Pentágono, que eles também conseguiram atingir com menos intensidade do que as Torres Gêmeas, e a Casa Branca, que eles não conseguiram realizar o ataque. Então, 4 aviões foram sequestrados e destinados a esses 3 centros. Queriam atacar o poder econômico, o poder político e o poder militar, ou seja, os 3 centros desse poder. Aqui o centro econômico, porque nessas torres estavam a sede ou escritórios de
das principais e de várias multinacionais do mundo todo. Então, os dois aviões, aqui já tem um que foi destacado, esse outro rumo à segunda torre, essas torres caem, mais de 3 mil pessoas morrem. O outro avião se destina ao Pentágono, né, e consegue atingir o Pentágono, centro do poder militar. O quarto avião, que seria destinado à Casa Branca, segundo relatos, dizem que a população se rebelou lá e o avião caiu lá em um estado, né, americano, e que não atingiu o seu alvo, né? Existem informações que dizem que ele pode ter sido abatido, mas as informações oficiais é que esse avião, a população se... A população não, a tripulação se rebelou lá e conseguiu domar os terroristas, os sequestradores, e o avião caiu para não provocar mais mortes, certo? Diante desses dois ataques, os Estados Unidos eles criaram uma política de proteção do seu país, né? Então, dentro dessa política foi instalado duas coisas importantíssimas e que levou também até certa, vamos dizer assim, rejeição de alguns países para com os Estados Unidos. A doutrina Bush e o ato patriótico. Bom, a doutrina Bush dava direito, né, a os Estados Unidos atacar qualquer força ou qualquer país que ele achasse que oferecia perigo ao país. E nesse caso, 2 países foram invadidos pelos Estados Unidos. Em 2001 foi atacado o Afeganistão, para procurar Osama Bin Laden, que se dizia que estava escondido nas montanhas do país. Então, os Estados Unidos lançou um ataque militar contra o Afeganistão, não conseguiram pegar o líder da Al-Qaeda, né? Mas o país ficou, foi arrasado lá e até hoje existem tropas militares no Afeganistão. O Iraque foi um caso mais complexo, né? Porque o Iraque, os Estados Unidos atacou o Iraque sem autorização da Organização das Nações Unidas. O Iraque foi atacado com justificativos de que o país estava com armas de destruição em massa, só que a ONU mandou inspetores lá e não encontrou essas armas. O país, os Estados Unidos, invadem o país, tiram o Saddam Hussein do poder, né? E o que acontece é que, ao final das contas, se descobriu que os relatórios americanos de armas de destruição em massa não eram verdadeiros, né? Porque as armas não foram encontradas até hoje, e lá até hoje tem soldados americanos com missões lá. E importante que o Estado Islâmico, relatar que o Estado Islâmico, um grupo terrorista, né, que foi um dos mais violentos agora do nosso século XXI, em ação, ele tem suas origens, né, após esse conflito aí, tá? E o outro é um ato patriótico que dava direito o governo a invadir lares, interrogar pessoas, torturar pessoas, sem essas pessoas terem direito de defesa, desde que eles achassem que essas pessoas eram suspeitas, né? Um filme interessante para que vocês vejam o ato terrorista, o ataque ao Iraque, é Zona Verde. Então, uma dica de filme para vocês assistirem, que relata bem essa história da invasão do Iraque, é Zona Verde. Bom, durante o século XXI, a ascensão de algumas economias subdesenvolvidas, chamadas de países emergentes, houve no nosso, vamos dizer assim, com o nosso país, a formação de vamos chamar de um grupo, um bloco de países emergentes, né? Foi o primeiro bloco ou grupo de países a fazerem acordos econômicos, juntando somente países de diversos continentes, onde eu tenho Rússia, China, Índia, Brasil e África do Sul, né? Então, o nome BRICS vem para as iniciais de Brasil, Rússia, Índia, China e S de África do Sul. Primeiro começa com BRIC e depois entra a África do Sul e hoje ficou BRICS. São economias emergentes. Um detalhe importante para esse bloco é que, como eu disse, porque nós temos outros blocos econômicos, nós temos o NAFTA,
nós temos a União Europeia, nós temos vários outros, o Mercosul, né? O CARICOM, nós temos vários blocos econômicos, mas percebam que eles são blocos regionais. O BRICS pega Brasil da América, 3 países da Ásia aqui e tem a África do Sul, né? Um país do continente africano. Então esses BRICS, ele também, um fator importante é que ele tem nele países altamente populosos. Vocês têm uma ideia? Eu tenho China, Índia, Brasil, né? Que está entre os 5 mais populosos do mundo. Tá, pessoal? Então se inscrevam no canal e não deixem de assistir as aulas.